Estamos de volta com o Ceará Católico. Ceará Católico. Jesus é o pão da vida, vem nos alimentar. E se creres nele, sede nunca mais terá. Profetiza a tua vitória, Deus quer te escutar. E creia nos milagres, Ele nunca falhará. Ele nunca falhará. Eita, Deus fiel! Agora, com essa canção linda, você vai ficar com o nosso quadro Evangelizando com o Padre Antônio Furtado. Formação, a vocação do leigo. E a gente continua com essa música linda do Ministério Basílica. E prodígios, oh, eu creio, Senhor, nos milagres, eu creio, Senhor, confio, Senhor, mas aumentai a minha fé, manifesta aqui os teus sinais e prodígios, pois não há amor maior do que o seu. Não há amor maior do que o teu, Senhor. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, você, amigo telespectador. Hoje, último domingo do mês de agosto, do mês das vocações. O tema de hoje, a vocação dos fiéis leigos. Já começo convidando você a abrir sua Bíblia. Você que está em casa, pega comigo Romanos, capítulo 12, versículo 4. Pois como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi concedida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. Se tem o dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero ler aquilo que o Papa João Paulo II escreveu no documento Christis Fidelis Laeti sobre a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo. O Papa diz no número 9 da Christis Fidelis Laeti: ao responder à pergunta quem são os fiéis leigos, nós falamos do padre, nós falamos dos religiosos, nós falamos da vocação para a família, mas a gente escuta muito a palavra leigo, os leigos, né? Os religiosos, os leigos, os padres, os leigos. E o Papa se pergunta, quem são esses fiéis leigos? E ele lembra que o Concílio Vaticano II, ultrapassando as interpretações negativas do termo, porque a palavra leigo significa aquele que é ignorante. Já ouviu a expressão? Sou leigo no assunto, ou seja, eu não sei nada sobre esse assunto. Então, essa palavra leigo, até o Concílio Vaticano II, tinha um sentido negativo. Leigo era todo aquele que não era religioso, que não era padre, e, portanto, não sabia de nada do que diz respeito à vida cristã, à vida da igreja, não entendia muito das coisas. É leigo, né? Não conhecia, né, os fundamentos da fé.
Então, essa visão negativa foi retirada e veja, abriu-se, diz o Papa São João Paulo II, uma visão decididamente positiva e manifestou o seu propósito fundamental ao afirmar a plena pertença dos fiéis leigos à Igreja, ou seja, os fiéis leigos são aqueles que não têm, digamos assim, não são consagrados, não são padres, não são religiosos, religiosas. Plena pertença dos fiéis leigos à Igreja e ao seu mistério e a índole peculiar da sua vocação, a qual tem como específico. Qual é o específico da vocação leiga? Por exemplo, a Ana Clara, ela é leiga. Embora ela esteja numa comunidade de aliança, consagrada numa comunidade de aliança, mas é uma comunidade leiga. Qual é, então, digamos assim, o específico da vocação? Porque o padre, nós sabemos, né, a vocação do religioso, da religiosa, nós sabemos, já vimos a vocação do pai e da mãe, mas do fiel leigo na igreja. Daqui a resposta. Procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Por leigo, assim os descreve a Constituição Lumen Gentium, que é uma das principais constituições do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium. Entende-se aqui, melhor dizendo, todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso reconhecido pela Igreja. Não são padres, nem freiras, nem frades. Isto é, os fiéis que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus, foi uma nomenclatura nova no Concílio Vaticano II. A igreja agora é povo de Deus. A igreja, antigamente se pensava, quem é a igreja? O padre, o bispo, a freira. Não. Quem é a igreja? O povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. E tornando participantes, a seu modo, do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca na igreja e no mundo, a missão de todo o povo cristão. O Papa Pio XII dizia o seguinte: os fiéis, e mais propriamente os leigos, encontram-se na linha mais avançada da vida da igreja. Para eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, eles, e sobretudo eles, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não só de pertencer à igreja, mas de ser a igreja, isto é, a comunidade dos fiéis sobre a terra, sob o guia do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles, os leigos, são a igreja. Segundo a imagem bíblica da vinha, os fiéis leigos, como todos os outros membros da igreja, são vidas radicadas em Cristo, a verdadeira videira que torna as vidas vivas e vivificantes. A maioria do povo de Deus pertence exatamente a esse chamado, a essa vocação. Nós, padres, viemos de uma família, viemos dos leigos. E hoje, graças a Deus, o Papa João Paulo II deu protagonismo na nova evangelização aos leigos. A você, que pode, como Ana Clara, né, usar o seu dom, o seu talento para evangelizar. Abençoa, Senhor, nossa igreja. Hoje, tantos leigos conscientes da sua missão. Derrama sobre todos a tua bênção e a tua graça. E que a tua igreja, como um jardim, seja cada vez mais florida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Fiquem com Deus. Ceará Católico.